É com muita alegria que eu apresento para vocês hoje esse quadro novo aqui no canal. É o quadro Café com Laser, que o objetivo desse quadro é a gente poder conversar um pouco sobre laser toda semana, tomando literalmente um café. E hoje... Eu quero uma caneca. Pode deixar, a sua já está aqui reservada. E assim, toda semana a gente vai ter um bate-papo descontraído, onde a gente vai destrinchar algum tema com o objetivo de compartilhar informação, compartilhar sobre o laser, levando e difundindo cada vez mais esse conteúdo para quanto mais pessoas, melhor. Então, estou aqui à disposição para vocês darem sugestões, por favor, escrevam o que vocês acham, deem sugestões de assuntos, de temas, de até convidados para poder estarem aqui batendo um papo, tomando um café comigo. E hoje, na estreia, eu tenho a honra de convidar uma pessoa maravilhosa, uma amiga queridíssima, que é a professora Roseli Cordon. Eu até anotei aqui um pouco do currículo dela para dividir com vocês. A professora Roseli... Andréia, está um pouco baixo para mim. Está baixo? Espera aí. Vê se melhora agora. Não. Não? Vê se o som melhorou. Não. Será que sou eu aqui? Provavelmente. Deixa eu perguntar para as pessoas. Que Melhorou. Ah, tá bom? Melhorou? Pronto. Então, vamos lá. E aí, a professora Roseli Cordon, ela é coordenadora da parte de odontologia integrativa para o projeto de mapa de evidências das práticas integrativas em saúde. Ela é pesquisadora do mapa de evidências para a COVID, BIREME, OPAS, da Organização Mundial da Saúde. Ela faz parte do consórcio acadêmico brasileiro de saúde integrativa para o Ministério da Saúde. Ela é consultora e colaboradora da campanha Sorrir Muda Tudo, da ABIMO, dentre outras coisas. Então, professora Roseli, vou deixar aqui agora um pouco. Primeiro, assim, te agradecer imensamente você ter aceito o convite. Sei que hoje foi um dia extremamente corrido para você, mas, assim, obrigada por você estar participando, você ter dividido, você ter aceito, ter abraçado a causa desse projeto e estar aqui participando comigo dessa estreia. Então, vou deixar aqui agora para você falar um pouco essa sua trajetória para a gente começar o nosso bate-papo. E a sua caneca, vou te entregar, espero que pessoalmente. Vai ser pessoalmente, com certeza, né? Assim que tudo acabar ou tudo melhorar, né? Aí a gente vai ter realmente chance de nos ver, né? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer imensamente esse convite para você, que é uma pessoa que eu admiro demais, a sua liderança, inclusive, né? Não só como uma pessoa da odontologia, mas como pessoa mesmo, né? Como amiga, como mãe, como família, que eu sei que você é, mãezona, né? Da minha assistente de palco, né? A dona Lelê, e tudo mais, que eu tive o prazer de conhecer há 2 anos atrás, 2 não, já vai fazer 3, no congresso da ABLO, né? Então, é uma honra estar aqui, desse convite, de ser a estreante, né, desse nosso Café com Laser, né? E estou esperando mesmo minha caneca. Mas, enfim, é uma trajetória realmente, né? Uma trajetória porque eu estou dentro das práticas integrativas praticamente antes até dela ser prática integrativa. O laser, na verdade, ele surgiu como habilitação em 2008, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, até que começou tudo isso, para habilitação. O primeiro curso mesmo de laser para vir para o Brasil foi em 1998, quando o White veio na Faculdade de Odontologia da USP, no Departamento de Dentística. Até então era o professor Carlos de Paulo Eduardo, né, que coordenou tudo isso, ele que foi o grande nome do laser, né, que trouxe tudo isso, essa ideia e tudo, e essa tecnologia de uma visita que ele fez para o Japão. E aí, então, tinha que trazer o curso para o Brasil. Então, ele trouxe o White e teve uma prova, teve uma aula, foi uma oficina, né? Com aula e tal, e no final tinha uma prova. E eu participei dessa prova.
Então, isso foi em 1998, ou seja, gente, no século passado, certo? No século passado, o laser chegou realmente no Brasil. Aí depois teve toda a coisa, o Lelo, que começou, que o Lelo é uma referência nacional e até internacional em laser, né? E aí começou o primeiro mestrado profissionalizante. E eu tive a honra de participar desse mestrado, que foi no IPEM, em colaboração com a FOUSP. E aí depois veio as novas especialidades. Nessa época era uma intervenção que a gente tinha aqui em São Paulo pelo CFO, e eu tive a honra de ser a coordenadora de uma área que chamava de novos procedimentos em odontologia. Então, implante, odontologia, ortopedia funcional, laser, hipnose, homeopatia, entrou tudo nessa leva. E eu lembro que a gente tinha meio que assim um combinado. Qual seria esse combinado? Que o que não virasse especialidade viraria habilitação. Para quê? Para deixar o dentista minimamente com uma lei ou com um certificado, com o mínimo necessário para ser acolhido, né? Porque senão é aquele monte de coisa que nem sabe, ninguém é dono de ninguém, então ia virar habilitação. Então foi aí que laser, então, implante, que nem eu já falei do implante e da ortopedia funcional, eles viraram especialidades. E o laser virou habilitação. Então, eu acho que isso é um grande ganho que hoje nós, dentistas, temos em frente, por exemplo, à medicina. Porque quando foi em 2005, um pouco antes, eu já sabia, eu tinha já lido sobre o assunto, a Organização Mundial da Saúde colocou as práticas integrativas e complementares, que são as PICs, que deveriam ser colocadas cada vez mais para a população, principalmente na atenção primária, por ser práticas que podem ser usadas como uma ferramenta para quê? Uma ferramenta para ser usada juntos, tanto é que integrativa e complementando terapias consagradas, como, por exemplo, a farmacologia. Então, o que acontece? Por exemplo, hoje, o laser ele é super consagrado aonde? Na mucosite, principalmente em pacientes que estão fazendo tratamento de oncologia, certo? E o laser está fazendo o tratamento? Não, mas ele está entrando coadjuvante, ele está entrando integrando, complementando, dando saúde, às vezes, uma saúde de bem-estar, no momento que a pessoa já está fragilizada e você pode, pelo menos, tirar um pouquinho da dor para ela poder, por exemplo, comer um pouco melhor. E assim são todas as práticas integrativas. Hoje o Brasil tem 29 práticas integrativas. E a Andréa me apresentou como fazendo parte do mapa de evidências, né, dos pesquisadores de mapa de evidências, que o ano passado, o então ministro da Saúde, Mandetta, né, ele contratou a Bireme, né, um projeto da Bireme, para que a gente fizesse o quê? O mapa de evidências, porque fala-se, as pessoas, muitas até acreditam, infelizmente, muitos da área da medicina, da área da saúde, que as práticas integrativas não têm comprovação científica e são placebo. Então, ele falou, tudo bem, eu tenho que dar dinheiro para isso, e num país onde falta tudo, principalmente a saúde, onde você tem que distribuir o nosso orçamento entre uma pessoa que está no nível de uma medicação super controlada ou super rara, e eu vou dar, por exemplo, uma aula de yoga, ou eu vou dar meditação, eu vou colocar dinheiro nisso na prática primária, sem comprovação científica nenhuma, como que eu vou comprovar isso? Então, ele pediu esse estudo, onde a odontologia acabou entrando. Aliás, vou abrir aspas aí, porque esse estudo é encabeçado pelo CABSIM, que é o Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa, cujo presidente é o professor, é o médico pediatra, de pediatria oncológica, e ele é professor de antroposofia também, da Faculdade de Medicina da USP, e ele é o presidente. E eu sou
muito grata, mas muito grata mesmo, porque ele convidou. E ele falou, Roseli, a odontologia nunca entrou nessas práticas integrativas. E a única pessoa que eu vejo, porque aí eu fui fazer uma pós no Einstein, isso em 2015, em medicina integrativa. Essa pós foi que virou realmente, que eu falei, é isso mesmo que eu quero, é para isso que eu vim, é isso que eu gosto. E aí ele falou, eu quero que a odontologia entre, odontologia integrativa. Então, aí a odontologia integrativa acabou entrando com o primeiro mapa, que foi de ozonioterapia bucal. Não foi de laser, não foi de laser. Mas a gente agora já está fazendo de laser também. Então, é por isso que eu acabei indo para a Bireme, para OPAS, para fazer esse projeto com a Bireme, OPAS e os mapas de evidência. E esta semana a gente teve assim o grato, mas assim já estão publicados pela BVS, e teve assim, a gente teve a grata satisfação um órgão do Ministério da Saúde publicou a recomendação de uso das práticas na Covid. Por quê? Como eu sou agora pesquisadora deles, a gente teve aí no mês, né, por causa da pandemia, como a gente teve oficinas para aprender a fazer mapa de evidências e tudo mais, a gente já estava capacitado e eles nos pediram ajuda para fazer o mapa de evidências da Covid-19 com práticas integrativas. E hoje, e essa semana foi dado a recomendação via Ministério da Saúde das práticas integrativas para a Covid-19. Então, eu fiquei muito feliz por fazer parte desse projeto todo, que está dando muito fruto, e é uma coisa muito nova, mas que eu tenho certeza que veio para ficar, porque é muito sério. Sério, Falei exatamente. muito. Não, falou nada. Vou fazer algumas perguntas, Rô, que são perguntas assim que algumas pessoas fizeram lá. Ontem eu coloquei uma caixa lá no Instagram de algumas dúvidas que as pessoas possam ter. Inclusive, estou acompanhando aqui também acompanhando aqui no YouTube. Se pessoas se tiverem alguma dúvida, quiserem já fazer alguma pergunta para a professora Roseli, pode fazer aqui no bate-papo, que eu estou acompanhando e já passo para ela as perguntas, tá? Mas eu já vou adiantando, Ru. Olha só, por que esse nome, Medicina Tradicional Complementar Integrativa? Qual que era o nome que tinha antes? Por que agora essa mudança? O que é que envolve? O laser está dentro da medicina, dessa nomenclatura, não está? Então, como eu disse lá atrás, foi denominada como Práticas Integrativas e Complementares, tá? PICs, tá? Tanto que o Brasil, nós temos o manual PN, Manual Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, PN-PICs. Pode ir lá no site, que vocês vão ter tudo lá. O site foi todo remodelado ano passado, ele tá melhor para ser entendido, inclusive, tá? E aí, o que acontece? Quando acontece de vir os mapas de evidências, e a Bireme acabou que pegou isso de um projeto, ela entende que isso já era uma denominação da Organização Mundial da Saúde, que não se trata de uma prática integrativa e complementar só, ela faz parte da medicina tradicional, complementar e integrativa, tá? Ela é muito maior do que simplesmente uma prática integrativa. Então, isso acaba dando até mais credibilidade. Então, por isso que quando vocês vão procurar, vocês vão achar também como PICs, mas está tudo sendo publicado com a nomenclatura Medicina Tradicional, Complementar e Integrativa. Por quê? Na verdade, se a gente for ver bem isso, essas práticas todas começaram muito antes que a medicina moderna que nós temos hoje. Elas começaram lá atrás com a acupuntura, milenar, com a homeopatia, depois foi tendo os florais, e aí o que aconteceu? A medicina acabou enveredando a medicina moderna, que é o modelo que nós temos hoje, que não se fala mais tanto da saúde, mas se fala do quê? Da doença e como você trata a doença. Então, a impressão que dá que hoje se é formado para se prescrever remédio, para ver qual é a doença e prescrever o remédio. Quando você fala em medicina tradicional, você volta lá atrás, tá? E aí você vê que não, vamos ver como que a pessoa era
antes dela ter essa doença, e vamos começar a falar em saúde e desenvolver essa saúde para essa pessoa? Então, a homeopatia, a acupuntura, por exemplo, ela trabalha com centro de forças. A pessoa ela pode estar desequilibrada, então ela vai tentar o quê? O equilíbrio. É diferente a conotação. Então, por isso que hoje a gente está sendo, assim, cada vez mais usando o termo de medicina tradicional, complementar e integrativa, porque ela complementa e integra outras terapias, tradicionais ou não, contemporâneas, medicina contemporânea ou não, né, da atualidade ou não, como queiram. E isso aí. E precisa realmente, a gente precisa buscar essa padronização de nomenclatura, né? O que a gente sofre muito com a terapia no laser também, não é, Rô? Quando a gente Porque vai o falar... laser, na verdade, ainda não é tida como não é ainda do rol da medicina tradicional complementar integrativa. Tanto que nessa norma que saiu essa semana pelo Ministério da Saúde, é meio interessante, que tem até o geocristais, alguma coisa toda, que são a prática de você colocar cristais e a frequência do cristal interagir como ferramenta na frequência da doença que você está tendo, alguma coisa assim. E não tem o laser ainda. Por quê? O laser, a medicina, vamos aí colocar medicina, ela vê o laser como algo já consagrado. Mas ele é consagrado, sim, principalmente na dermatologia e a área estética. E quando a gente fala em práticas integrativas e complementares, a gente pensa primeiramente na ação primária, colocar na atenção primária. E na atenção primária, a gente não vai pensar na estética primeiro. A estética ela vai vir depois da função. Ela faz parte, sim, mas primeiro vem a função. E aí fica difícil você oferecer para a população de um modo geral. Então, o que a gente está tendo que fazer é o seguinte, definir o que é laser, do que é laser terapia em fotobiomodulação, que só veio depois de um tempo, de muito estudo, para realmente poder colocar que ela é uma prática integrativa quando usada em fotobiomodulação. Exato. Porque senão fica tendo essas propagações de informações errôneas, né? E aí o laser perde a credibilidade. Exatamente. Né? E aí, uma dúvida também que as pessoas têm muito, assim, se tem diferença esse nome habilitação, capacitação, vou fazer um curso de laser, eu já posso utilizar o laser, ou eu já estudei o laser, qualquer profissional pode utilizar o laser ou precisa passar por algum curso de capacitação, habilitação? Existe diferença disso também? Assim, capacitação e habilitação é praticamente a mesma coisa, tá, gente? Não, é que tem pessoas que falam capacitação e tem outra que fala habilitação. O que acontece? Habilitação, no caso da saúde, no caso do laser, aquilo que eu contei, aquela historinha no início, o CRO, ele nos dá uma certificação dando um mínimo necessário de hora-aula, com o professor que tem a habilitação ou que tem que ter aqueles requisitos, que tem que ter uma parte técnica, que tem que ter uma parte em paciente ou não, enfim, as capacitações ou habilitação, um conselho, no caso, ou alguma entidade vai te dar um diploma te falando, olha, você é capacitado em tantas horas. Quando eu fiz meu curso de odontologia, eu me formei, eu tenho lá um diploma pelo MEC, tenho o selo do MEC, que fala que eu sou capacitada para exercer odontologia, eu sou habilitada, fiz o curso com tantas horas, com tantas mil horas, parari, parará, pará. Quando eu fiz o meu curso de pós-graduação em medicina integrativa pelo Einstein, também, eu tenho lá meu certificado, que eu tenho essa capacitação e tudo mais, tal. Eu fiz um outro curso de biopsicologia. Na odontologia tem biopsicologia? Eu acho que deveria ter, tá, gente? Então, eu fui atrás. Então, tá lá, eu fiz o meu curso de tantas horas e tudo mais, tal. Então, eu tenho um certificado, onde nesse certificado eu tenho uma entidade, e essa entidade me fala que eu sou habilitada para aquilo.
certo? Então, se eu for questionada um dia, principalmente a parte jurídica, eu tenho como mostrar. Mas antes de tudo isso, a gente tem que ver a ética da coisa. Eu acho que falta muita ética. Então, mas eu comprei um laser e recebi o curso lá da empresa que me vendeu o laser. Eu já sou fez um treinamento. Isso. Não, lá você fez um treinamento, exatamente. A capacitação vai ser quando a tua entidade de classe, o teu órgão de classe, falar, olha, está aqui a sua habilitação realmente, está aqui o seu diploma de capacitação. Pode ser até que aquele curso de treinamento possa entrar como hora-aula, tá? Mas isso não quer dizer que você é habilitado frente ao seu conselho, à sua entidade de classe. E, Ru, cada vez que a gente estuda laser, a gente vê que a gente não sabe nada, né? É tanta coisa, tanta coisa que a gente aprende, tanta coisa que a gente vai descobrindo e aprendendo, que as pessoas têm que ser apaixonadas mesmo, né? Para poder aprender a empregar essa tecnologia da melhor maneira possível. Olha, né? Eu costumo dizer o seguinte, tudo você tem que amar muito. A frequência do amor é onda. E a frequência do amor, ela é uma onda que é acima de 350 Hz, tá, gente? Tudo é onda na vida. Tudo você tem que amar muito. Mas mesmo assim vai ter o dia que você vai falar, meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Aí você vai lembrar na frequência do amor. Porque eu faço isso com amor. Porque se você não fizer isso com amor e com paixão, nada na vida, e não é só o laser, tudo você tem que ter muita paixão, muito amor mesmo, porque senão é melhor você deixar para lá aquilo e partir para outra coisa. E verdade. O laser é diferente. Aí, olha só fazer um parêntese aqui, porque a Márcia, a nossa amiga lá do Rio, Márcia Dias, professora Márcia Dias, ela colocou aqui assim, ó, que aqui no Rio de Janeiro tem uma lei de 2014 que, na teoria, ela exige que tenha um certificado na parede. E que os requisitos do CFO, eles estão muito aquém do mínimo. Só que divulgam cursos de capacitação com carga horária menor sem esclarecer os alunos que não é suficiente para atender esse mínimo. E é isso mesmo, né? É isso que a gente está conversando. Então, pode falar. Olha, eu vou dizer uma coisa. Está com todos os certificados na parede, aqui tem alguns, tá? Eu acho que é assim, você tem que estar com certificados à mão, né? Porque se fosse para colocar nas paredes, acho que não dava mais para colocar nas paredes, de tanto que é. Então, assim, se o CRO bate aqui, eu vou falar para ele, ó, tá aqui minha carteirinha e tudo mais, tal. É importantíssimo isso que a professora Márcia colocou, Márcia Dias, por quê? Porque realmente, se a gente for ver bem, é o mínimo do mínimo. Se a gente for ver bem, até a nossa faculdade de odontologia, é o mínimo que está ali. Depois é você que tem que ir atrás mesmo, dentro daquilo que eu estava falando, da sua ética, da sua moral, dos seus valores. Eu acho que para eu atender esse meu paciente, eu preciso mais. Então, eu vou atrás e tenho a certeza sempre de uma coisa, tem sempre alguém que sabe mais do que você. E não é vergonha falar, olha, gente, paciente, olha, meu amigo, eu não sei direito o seu caso, mas eu vou atrás. Eu já fiz isso N vezes. N vezes. Hoje, a professora Ideia estava falando... Não que eu não sabia, mas eu atendi hoje praticamente o dia inteiro e o último caso foi um caso assim bem desafiador. E eu sabia o que estava acontecendo ali, mas eu falei para a colega, falei, olha, eu não faço essa parte. Então eu vou falar agora com uma colega, coloquei a colega em viva voz para resolver o caso da colega. Gente, eu acho que isso não é demérito nenhum. Mas, assim, quantas horas de aula, quantos estudos eu já fiz? Então, assim, quando você tem que ter paixão. Quando você tem paixão, você não vai ficar contando horas. Se você está contando horas para alguma coisa, é porque você não tem paixão. Cai fora. Verdade. Cai fora que é melhor. Mas, realmente, eu concordo com a Márcia. Não, ela está falando do curso de habilitação mesmo, que o CFO exige que fique na parede o de habilitação. É isso mesmo. E você falou uma coisa bem interessante, Rô, que aí até uma das coisas que sempre as pessoas perguntam, e foi uma das perguntas que tinham me feito, da questão da área de atuação. Que a gente hoje, infelizmente, a gente vive, as pessoas estão deixando, não sei se estão esquecendo, enfim, a ética está deixando um pouco de lado. E aí vem a questão, você fala assim da questão do fato das pessoas
Ah, não não é vergonha nenhuma. Eu não sei fazer, a minha área de atuação é uma, eu sou da dentística, eu não sei fazer endo, não gosto de fazer endo, por exemplo, falando dentro da odontologia. Mas aí vamos ampliar um pouco do laser, que o laser abrange, ele é interdisciplinar, multidisciplinar, né? E aí a gente vê, muitas vezes eu vejo caso, eu recebo muitas imagens de amigos que me mandam os prints, inclusive, de divulgação de colegas da odontologia, com até um caso que eu já recebi de um paciente que chegou me procurando, querendo fazer, por exemplo, vou dar um caso até da harmonização, que é das meninas que elas falam muito, né? Mas, por exemplo, querendo fazer uma harmonização na batata da perna, um preenchimento. E aí, quando a gente pensa no laser, a pessoa... Aí vem a pergunta que eu vou te fazer, né? Eu estou enrolando, mas vem a pergunta que eu vou te fazer. Eu, dentista, habilitada, horas estudando, enfim. Eu posso irradiar, por exemplo, uma fissura mamária. O paciente chegou para mim, está amamentando, está totalmente machucado do peito, e aí eu vou cobrar por esse serviço, enfim, é um serviço particular. Presta esse serviço. Eu, Andréia, posso fazer isso, sou habilitada, enfim, posso fazer esse serviço? Como é que funciona essa parte? Aí nós vamos entrar numa seara que dá muita discussão, tá? Então, eu vou falar o meu... No café. Porque é o café mesmo, né? Eu vou falar o meu ponto de vista, tá? O meu ponto de vista é o seguinte, eu sou habilitada no laser, na odontologia. Odontologia, gente, é esta parte, tá? Ah, mas eu entendo muito de laser. E isso já aconteceu comigo, de uma colega que é ginecologista, uma grande professora do Hospital das Clínicas, professora Aparecida Panceta, vou até falar o nome dela, porque ela é super minha amiga, inclusive, minha amiga de turma de saúde de medicina integrativa do Einstein, e a gente já trocou algumas figurinhas quanto a isso. Mas o que acontece? Ela é médica ginecologista, tá? E aí eu vou trabalhar junto com ela. É diferente, tá? Olha, Cida, o que eu sei é que para inflamações eu posso usar o vermelho tanto para isso. Aqui você tem uma inflamação, o que é? Ela vai analisar a parte dela e eu entro com a minha expertise de laser e aí eu estou junto com ela. Agora, o paciente vem no meu consultório odontológico e fala da fissura, eu posso falar para ela o seguinte, olha, o laser funciona, mas eu prefiro que você vá primeiro na ginecologista e a gente veja, ou no pediatra, porque acho que o pediatra também até pode, mas acho que a ginecologista seria melhor, e aí eu posso conversar com ele junto, porque eu não me sinto à vontade em aplicar uma outra área que não seja aqui, ó, tá? Porque a área para a qual eu fui habilitada, aonde eu sei a anatomia, aonde eu estudo mais. Não, o laser, tem o ILIB agora. Ok, eu posso até fazer um ILIB, tá? É o máximo que eu faço. Agora, eu acho que o complementar integrativo é isso, inclusive, quando eu entro junto com outros colegas de outras áreas. Eu já entrei com cirurgião plástico, eu já entrei com ginecologista, com ortopedista. Eu tenho um problema de ombro que eu tive que ser operada, eu aplico no meu ombro, mas a minha médica de ombro, eu falei com ela e ela falou, não, Roseli, então você aplica. Mas eu já falei com ela, ela me explicou onde é o ponto que eu tenho que aplicar. Você entendeu? Então, isso é o integrativo e complementar. Eu posso pegar o laser e ficar aplicando em mim? Posso, onde eu quiser, até na batata da perna, em mim. O meu cachorro, o Brad Pitt, ele morreu faz pouco tempo, faz a semana passada, ele tinha 18 anos, tá? Foi uma perda, assim, enorme. Eu apliquei laser nele? Apliquei. Fui um protocolo lá no doutorado de pulmão,
tá? Eu fiz o protocolo nele, tanto que o pessoal brincava comigo, que ele estava durando tanto porque ele era tratado no laser. Há uma amiga que é uma fisioterapeuta, Fernanda Camargo, que fala muito sobre o sono e tudo mais, tá? Ela até mandou outro dia para mim, pô, esse cachorro é só tratado no laser, porque eu tenho, inclusive, o videozinho dele, quando eu aplicava nele, que ele estava tossindo, e de repente ele começava a parar, quando eu aplicava o laser nele. Mas eu fui conversar com o veterinário. E o veterinário dele, o cardiologista, não sabia. Aí eu fui falar com a pesquisadora que estava fazendo um negócio no pulmão. E aí eu fiz no meu cachorro, mas o cachorro era meu. Eu não sou veterinária, mas eu fui saber com o veterinário para saber se eu podia estar fazendo isso no meu cachorro, entendeu? Então, eu acho que aí entra a nossa ética, os nossos valores, tá? Mas eu vou fazer isso em todos os cachorros? Não vou fazer, sabe? De jeito nenhum. Sabe? Assim como eu não vou fazer na mama de uma paciente que chegue, ela pode até pedir para mim, mas eu vou falar para ela, olha, eu posso até fazer, mas eu vou falar com o seu ginecologista ou, mas o meu ginecologista não sabe nem o que é isso. Então, eu vou te indicar uma pessoa e nós vamos conversar com ela junto. Aí a gente vai fazer. Porque eu acho que uma das coisas que eu acho, isso antes da pandemia, eu acho que a pandemia veio para a gente pensar nessas coisas também. Me incomodava muito o fato de o dentista estar extrapolando demais. Demais isso. Mas eu posso porque eu entendo mais. Não é caso de entender mais ou entender menos, é caso de área. Você quer fazer tal coisa, então você vai fazer o outro curso também, aí você faz o que você quiser. Mas eu acho que isso daí parte do valor de cada um. Não sei se eu fui polêmica ou não, mas eu estou dando o meu... Não, você respondeu. Tem até comentários aqui, até que rendeu o comentário, ó, comentários, né? Quando você falou do seu cachorro, a Márcia até complementou aqui, falando que um bom exemplo é bom sempre trocar ideias, né? Porque, por exemplo, o azul de metileno para terapia fotodinâmica, ela é tóxica para gatos, e ela não sabia disso. Então, é importante trocar dessa forma, essa troca, né, de informações. E aí o Paulo complementou que, por exemplo, trocar conhecimento de interação, dose, intervalo é super bem-vindo. Mas a área de atuação da odontologia está muito bem estabelecida, a gente não pode extrapolar, e é verdade. Aí tem uma pergunta aqui também, qual que seria a carga horária mínima para habilitação? O nosso conselho, ele fala de 60 horas, né, Rô? É muito aqui, ó, 60 horas do mínimo. Colocar 2008, gente. Mínimo do mínimo. Na Câmara Técnica de São Paulo, na qual eu faço parte, o presidente da Câmara Técnica é o Renato Prates, da Uninove. O que acontece? É um grupo grande que era a primeira Câmara Técnica que tinha, agora tem a do Maranhão, que a Andréa faz parte, inclusive. O que acontece? Nós já discutimos isso já faz mais de um ano e meio para 2, que um mínimo seria 120 horas, seria com os professores tinham que ser, no mínimo, mestre, sabe? Só que é o seguinte, tudo fica meio parado. Então, foi mandado, a nossa recomendação foi mandada. E vamos esperar. Mas, realmente, eu acho pouco. Eu, Roseli, acho pouquíssimo. 160 horas é muito pouco. Muito pouco. É muito pouco. Mas, enfim... deixa eu ver se tem aqui. As pessoas não entendem o que o laser biomodula respostas celulares e você só pode irradiar o que conhece, né? Com certeza. Então, Rô, assim, eu acho que era isso que a ideia era essa desse quadro, para a gente trocar uma ideia. Eu acho que a gente conseguiu, você conseguiu passar o que é essa medicina tradicional, complementar, integrativa, conseguiu mostrar para as pessoas um pouco do que é essa integração laser com essa nomenclatura. Eu estou muito feliz de estar estreando esse quadro novo, que era um projeto desde o ano passado, e com você. Muito obrigada. Então, só falar mais uma coisinha, se você permite. Lógico. A OPAS, ela está montando, hoje, inclusive, a gente está tendo uma reunião toda a terça-feira, e nós vamos ter a vitrine do conhecimento. A vitrine do conhecimento, vocês podem até colocar no Google, que já deve ter alguma coisa.
o que nós vamos colocar na vitrine do conhecimento? A gente vai colocar justamente em várias áreas o que são essas práticas todas, tá? Então, por exemplo, uma das áreas que, no caso, eu vou estar ajudando a coordenar é sobre o manejo clínico e saúde ocupacional. E ali a gente agora vai começar a montar e colocar todo o que pode ser manejo clínico com prática integrativa. Então, quando o mapa de evidências do laser ficar pronto, provavelmente vai para lá também. A ozonioterapia bucal acabou que foi o primeiro. Então, eu já estou em contato com um pessoal que é da Associação de Ozônio, a professora Magda, inclusive, que é de São Carlos, justamente para a gente poder começar já colocando esse primeiro mapa, que já está pronto, nessa vitrine do conhecimento, que vai subir, ela vai ficar exposta não só para as Américas, mas como para a OMS também. Então, e ela vai ser tudo que a gente faz pela BIREM e pela OPAS, ela é traduzida em 3 línguas, então em português, espanhol e inglês. Então, eu acho que assim é um grande passo que nós estamos dando justamente para poder sairmos um pouco, né, desse nosso casulo pequenininho e poder mostrar realmente para que veio o laser. Mas para isso a gente precisa estudar muito e precisa principalmente mostrar os caminhos e que não é protocolo, gente. Não é receita de bolo, porque mesmo receita de bolo que passou da minha avó para minha mãe e passou para mim, uma xícara da minha avó pode não ser a mesma xícara da minha mãe e não é a mesma xícara minha. A minha avó tinha uma xícara que era uma xícara, tá? Que tinha lá 100 ml. A minha mãe já tem uma xícara de 150. Eu já tenho uma caneca. Conhece que eu vou ganhar da Andréia. E para mim é uma xícara. Então, nem a receita do bolo a gente às vezes consegue passar direitinho de família para um para o outro. Imagina você passar um protocolo de algo tão sério que é tratar de uma pessoa. E a gente tem que ter cada vez mais em mente que esta pessoa ela é única, por isso que ela é um indivíduo, tá? E mais do que isso hoje, a diferença está em você personalizar esse tratamento. Como que você vai personalizar esse tratamento? Com uma anamnese muito bem feita. A anamnese já tem que ser integrativa, onde lá você já vai perguntar como que é o seu... Você não vai ser médico, não, mas você vai perguntar e o seu feeling, isso nenhum robô, nenhuma inteligência artificial vai fazer. O olho no olho, o brilho, você pegar aquelas informações, a inteligência artificial pode fazer, pode falar, esse tratamento é melhor, mas, e para complementar esse tratamento? Eu vou usar o quê? Eu uso, muitas vezes, aromaterapia, eu faço respiração na cadeira do dentista. Existe melhor lugar para terminar, para você colocar um paciente, para dar uma relaxada, principalmente naquele paciente que vem muito... A maioria dos pacientes já vem com um certo, às vezes, medo, ansiedade, e aí você coloca ele na cadeira para ele realmente descansar um pouco antes. Mas eu vim aqui tratar. Não, mas peraí, vamos relaxar primeiro, para você dar aquela quebrada, tirar aquela ansiedade do paciente. Eu faço tudo isso na cadeira do dentista. Aí eu coloco, faço o tratamento que tem que fazer, hoje em dia nem tanto, por causa do meu problema de ombro e tudo mais, mas por isso que eu, inclusive, estou enveredando para essa área de mapas de evidência, de pesquisador e tudo mais, na vida, que a vida vai mudando, né? E depois desse Covid, eu acho que a gente foi um momento de parar e repensar mesmo no que vale a pena. Muita né? coisa, exato. Que tudo começa da gente mesmo, então é importantíssimo você cada vez mais personalizar o seu tratamento, e isso demanda entendimento das ferramentas que você tem, e para isso você vai ter que cada vez mais trabalhar em grupo. Eu sou muito grata, inclusive ao nosso grupo, ao grupo que a gente está trabalhando aí de laser, que está sendo muito bacana mesmo, eu sou extremamente grata a todos vocês. E a você, principalmente, André, pelo convite de participar nessa estreia. Imagina. Eu que agradeço mais uma vez. Você é, assim, nem tenho palavras, mas, enfim, deixa eu me despedir, assim. Obrigada a todo mundo pela participação. Obrigada, Rô. Essa live aí vai ficar salva.
eu vou subir esse vídeo na próxima semana. E na próxima semana tem convidada nova, surpresa. Aguardem aí que eu vou avisando ao longo da semana quem será. E sábado vai ter o segundo encontro virtual dos professores de biofotônica no Instagram da professora Rosane Lizarelli, na qual a gente está organizando, né, Ru? Tá participando. Sim. Semana passada, há 15 Ótima, dias uma bela iniciativa primeiro, também da professora Rosane. E aí, sábado agora, vai ter uma palestra, eu vou dar uma palestra, inclusive, então, assim, espero todos vocês lá. Rô, obrigada por esse momento. Eu acho que deu tudo certo e aguardo comentários, sugestões. Eu também, gente, eu também quero. Passa tudo para a Andréia para depois ela falar para mim, tá bom? Com certeza. Obrigada, boa semana para todo mundo, se cuidem. Rô, fica com Deus. Beijo, Beijo. para você. Tchau, tchau. Tchau, gente.